O que aconteceu essa semana alegrou a nação que espera ansiosamente por justiça para os criminosos que vilipendiaram a democracia e tentaram tomar o poder das mãos de Lula, que foi democraticamente eleito. Os roteiristas mais habilidosos não poderiam imaginar tantas viradas em tão poucos dias, mas o que chama mais a atenção é que por muito pouco não estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Confira agora os destaques da semana no canal da Mídia Ninja. Urgente. Alexandre de Moraes acaba de derrubar sigilo do relatório da PF sobre a tentativa de golpe de bolsonaristas e envia material à PGR. O cerco se fecha para o inelegível após relatório apontar 8 provas de que Bolsonaro atuou diretamente nas ações da organização criminosa, jogando por terra qualquer possibilidade de anistia. Além de orquestrar a disseminação das fake news e a minuta golpista, provas apontam que Bolsonaro sabia sobre o plano para assassinar o presidente Lula. Os 37 indiciados se dividiram em 6 núcleos para executar a conspiração, tendo a presença de Mauro Cid em vários deles, inclusive coordenando para manter as manifestações em frente aos quartéis visando o ambiente propício para o golpe de Estado. Indiciado, Rafael Martins fez apologia ao nazismo em um grupo de WhatsApp criado pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, para tratar sobre a tentativa de golpe com os kids pretos. Um major pergunta ao grupo sobre a instalação de um CPG, que segundo a Polícia Federal significa Campos de Prisioneiros de Guerra. Quando ele questiona se alguém tem algum planejamento ou viu a condução de um CPG sem aparelhos, em resposta, o tenente-coronel Rafael Martins escreveu Auschwitz. A PF destacou que esse é o nome do mais mortal e famoso campo de concentração nazista, onde foram assassinadas milhares de pessoas, grande parte formada por cidadãos judeus. A conversa dos extremistas reforça a valorização e tentativa de reativar um regime autoritário que promoveu um dos maiores genocídios da história. A investigação apurou detalhes da organização criminosa que tentou dar o golpe de Estado para tirar Lula do poder. A conclusão da Polícia Federal não deixa margens para questionamentos de que Jair Bolsonaro era o líder do plano golpista. Segundo a PF, ele planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva na conspiração para mantê-lo no poder, mesmo após as eleições. O relatório diz que os atos executórios realizados por um grupo liderado por Bolsonaro tinham o objetivo de abolir o Estado democrático de direito, mas o fato não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro. O material aponta que o inelegível não teve apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Agora, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, fará uma análise das provas levantadas na investigação, decidindo se fará a denúncia ou pedirá por novas provas sobre o caso. A Polícia Federal apontou 8 provas contra Bolsonaro no relatório final sobre a trama golpista, apontando que ele atuou diretamente nas ações da organização criminosa. Em julho de 2022, Bolsonaro teria convocado ministros como Anderson Torres e membros do governo para discutir sobre a disseminação de fake news das urnas eletrônicas antes das eleições. Após o segundo turno, o Partido Liberal apresentou à Justiça Eleitoral dados imprecisos para questionar o resultado de mais de 200 mil urnas. A PF afirma que Bolsonaro e o presidente Valdemar Costa Neto apoiaram a ação. Desesperado após sua derrota para o presidente Lula, Bolsonaro foi responsável pela pressão sobre o comandante do Exército, incluindo a carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Com o apoio do núcleo jurídico, ele elaborou a minuta golpista e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral. Inclusive, provas apontam que o ex-presidente estava ciente da Operação Punhal Verde e Amarelo e sabia sobre o uso de explosivos e veneno para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Em dezembro de 2022, Bolsonaro apresentou a minuta aos comandantes das Forças Armadas. O relatório destacou o apoio do comandante da Marinha, Almir Garnier. Quando o general Mário Fernandes foi ao Palácio da Alvorada discutir a trama, a PF indicou que Bolsonaro estava presente. Ainda em dezembro de 2022, o líder golpista se reuniu com o general Estevão Teófilo, que se ofereceu para liderar as tropas caso o decreto fosse assinado.
Ali, Bolsonaro seguiu o plano para manter a esperança de que eles agiriam contra o resultado das eleições. Um discurso pós-golpe foi encontrado pela PF na sala de Bolsonaro, no Partido Liberal. O documento, com 4 páginas, elenca argumentos para convocar as Forças Armadas com o objetivo de anular o resultado das eleições e substituir os ministros do TSE, como Moraes, Edson Fachin, que atuava como vice da corte, e Ricardo Lewandowski. Para embasar a intervenção militar, o golpista recorreu a motivos frágeis, como a alegação de que o TSE não investigou a acusação do PL sobre alguns rádios não veicularem propaganda eleitoral bolsonarista, a amizade de Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, com Geraldo Alckmin e Lula, e a negativa do Ministério da Defesa em ter acesso ao código-fonte das urnas. Bolsonaro já preparava o terreno para contestar o resultado em caso de sair derrotado e dar o golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, os indiciados dividiram as tarefas em 6 núcleos. Integrantes do Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral atuavam produzindo e divulgando fake news para manter os manifestantes em frente aos quartéis e criar o ambiente propício para o golpe de Estado. Ao todo, 9 participaram, entre eles Mauro Cid e Anderson Torres. No núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, elegeram alvos para amplificar ataques contra militares que resistiam às investigadas golpistas. Dos 5 participantes estavam Cid e Braga Neto. Os responsáveis pelo núcleo jurídico elaboraram minutas de decretos com fundamentação jurídica que atendessem aos interesses golpistas do grupo. Entre eles, Cid, Anderson Torres e Felipe Martins. Aliás, com a coordenação de Mauro Cid, o Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas atuava em reuniões de planejamento e execução para manter as manifestações em frente aos quartéis. Entre os 6 participantes estava Correia Neto. Os participantes do Núcleo de Inteligência Paralela, Augusto Heleno, Marcelo Costa Câmara e Cid, coletavam dados para ajudar nas decisões de Bolsonaro, além de monitorar a rotina de Lula, Alckmin e Moraes. No núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas, militares usaram sua alta patente para influenciar apoio aos outros núcleos por meio do endosso de ações para a consumação do golpe de Estado. Entre eles, Braga Neto e Teófilo Gaspar. Um documento encontrado pela Polícia Federal em um HD do general Mário Fernandes revela um roteiro usado por deputados bolsonaristas durante a CPMI do 8 de janeiro. Criado 10 dias antes de o inquérito ser instaurado, o arquivo expõe estratégias para atacar o governo federal, o STF, Moraes e a Polícia Federal. Um dos objetivos era desgastar o governo com o afastamento dos ministros, promover o impeachment do presidente e de ministros da Suprema Corte, além de anular a prisão dos criminosos envolvidos no ataque antidemocrático. O documento também mostra que, em relação a Moraes e ao STF, a orientação era dizer que prisão dos patriotas que invadiram a sede dos 3 poderes, responsáveis por vandalizar e destruir diversos patrimônios, se comparava à prisão dos judeus pelos nazistas. Fernandes é um dos suspeitos de tramar o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, após seu líder Jair Bolsonaro sair derrotado das eleições em 2022. A investigação da PF aponta sua participação em acampamentos dos golpistas e troca de mensagens com radicais. Áudios enviados em grupos de militares revelaram que Mário Fernandes tramava ataque contra a democracia. Em um deles, o general reclama que Jair Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela para virar o jogo, cara. Democrata é o... Afirmando, sem nenhuma prova, que houve fraude nas eleições, alguém não identificado responde que torce para que Bolsonaro tome uma ação enérgica e que está pronto a morrer por isso. Estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Em um outro áudio, Fernandes disse que teve uma conversa com o inelegível ex-presidente sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades.
No dia 12 de dezembro, data da diplomação, bolsonaristas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Além de Mário Fernandes, a investigação da PF indiciou outros 36 nomes, entre eles Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Ramagem e Anderson Torres. Mensagens de WhatsApp recuperadas pela Polícia Federal mostram que Mauro Cid orientou os manifestantes bolsonaristas em frente aos quartéis a marcharem rumo ao STF e ao Congresso. O plano iniciou em 11 de novembro, quando os comandantes das 3 forças assinaram uma nota que endossava os acampamentos na frente dos quartéis. Rafael de Oliveira, um dos kids pretos envolvidos na tentativa de assassinato contra Lula, Alckmin e Moraes, comemorou dizendo que a Carta das Forças Armadas daria segurança aos manifestantes para avançarem um passo à frente, citando o Congresso, o STF e a Praça dos Três Poderes. Cid conclui dizendo que o medo deles era uma retaliação de Alexandre de Moraes, mas que a carta garantiria a segurança dos extremistas. Integrantes da cúpula militar fizeram esforços para tentar blindar os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de serem incluídos no inquérito sobre o golpe. Heleno, ex-ministro do GSI, e Nogueira, ex-ministro da Defesa, foram indiciados pela Polícia Federal, apesar dos apelos. Nas conversas com integrantes do governo Lula e interlocutores da própria PF, os militares recorreram aos históricos dos generais. Heleno foi o primeiro comandante da Força de Paz das Nações Unidas no Haiti e comandante militar da Amazônia. Já Nogueira, ex-comandante do Exército, chefiou o departamento pessoal da corporação. Mas a atuação deles dentro da trama golpista de Bolsonaro pesou mais e o passado não foi o suficiente para encobrir suas participações na conspiração contra o Estado. Durante a Operação Luneta, a Polícia Federal encontrou no pendrive, apreendido com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, um dos kids pretos, documentos detalhados sobre a trama golpista. A planilha descreve estratégias divididas em colunas intituladas como fato, dedução e conclusão. Entre os objetivos listados estavam a realização de um novo pleito eleitoral, a emissão de mandados de prisão contra envolvidos em supostas irregularidades no processo eleitoral, exploração global de narrativas de fraude eleitoral e convocação das Forças Armadas para garantir a execução das medidas. Segundo a PF, o plano usava a falsa narrativa de fraude nas urnas para derrubar a ordem democrática. No documento também foi encontrado um trecho onde citam a necessidade de realizar a prisão preventiva dos juízes supremos considerados geradores de instabilidade. Em uma das tarefas, apontava sobre neutralizar a capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes e a elaboração de um arcabouço jurídico em coordenação com o Superior Tribunal Militar. Esse foi o resumo da semana da Mídia Ninja.